Olá, pessoal, mais uma vez aí, vou apresentar essa aula resumo e tira dúvidas aí com a turma. Estamos chegando aos finalmente aí do curso do Arroz Terras Altas para ambientes de alta tecnologia, né? Agradeço demais a paciência de vocês, né? E tivemos uma longa jornada por aí e vamos em frente, fazer essa revisão dessas últimas 6 aulas que nós tivemos, tá? Tivemos instrutores aí muito bons, aulas muito boas, vocês vão ver que nós amarramos muito bem todas as instruções que nós passamos em todas as aulas, tá? Então, vamos lá. No módulo 7, nós tivemos uma aula de manejo integrado de doenças na cultura do arroz terras altas. A nossa colega Valácia Lemes, aqui da Embrapa, Arroz e Feijão, trabalha fortemente nesse tema, conhece muito bem sobre as doenças, como ocorrem, né, quais são os principais fatores que determinam quando a doença vai aparecer ou não, né, uma predição aí de doenças para a gente ficar mais atento. Ela explicou muito bem isso, né? E ela começou com um triângulo da doença, mostrando patógeno, hospedeiro, ambiente, né, hospedeiro suscetível, e focando em utilizar cultivares que tenham essa resistência a doenças, né? Então, isso eu acho que é o principal recado que a gente pode passar aqui, né? Utilizar sempre uma cultivar que seja resistente a doenças, né? Que a disseminação, né, dessa doença, se ela ocorrer, ela vai ser menor, né? Bom, ela falou de várias doenças, focou principalmente na Brusone. Então, ela falou sobre a Brusone, mancha parda, queima da bainha, escaldadura, quais são os principais sintomas de cada uma, né? E focou, como eu disse, principalmente na Brusone, porque é a principal. Fazendo o manejo correto dessa, as outras doenças são controladas por tabela, tá? Vamos colocar aí 90% das outras doenças serão controladas por tabela se você fizer um manejo correto da Brusone. Então, eu peguei esse slide dela, coloquei aí os principais sintomas, os sinais de aparecimento. É uma doença que causa perdas enormes, principalmente se for hospedeiro suscetível. Ela focou muito sobre a utilização de sementes sadias, né? E até falou assim, não, se é semente, não precisa nem dizer que é sadia. Então, se é semente, ela já é sadia, né? Então, a gente focar nessa semente de qualidade, né? Então, tem os nossos patrocinadores aí, que são os sementeiros, né? São os 8 aí, que todos eles têm essa responsabilidade de passar uma semente de qualidade aí para o sistema produtivo, né? Então, acho que esse é o principal recado que a gente tem que passar aqui, tá? E esse aqui é um slide que eu achei interessante, que resume tudo, né? Resume muito bem a aula da doutora Valácia, né? Onde que a Brusone surge aqui no início do período vegetativo, tá? As outras doenças, em qual período que elas são mais críticas, onde há uma predição, né, elas surgiriam ou não. E vejam só que você controlando aqui já vai controlar nessa parte entre vegetativo e reprodutivo da cultura do arroz, né? E quando a Brusone for começar a dar os seus primeiros sinais de aparecimento, né, essa linha pontilhada azul, você já está controlando por tabela os outros. Vamos lá. Então, quais são as recomendações gerais? Não aplicar nitrogênio tardio. Isso já foi falado lá na parte de adubação nitrogenada. Nós mostramos por quê, né? Nós mostramos que o nitrogênio ele é melhor absorvido. Então, isso aqui eu já estou linkando com a adubação nitrogenada, né? Então, isso é interessante. E se aplicar nitrogênio tardio, você vai
propiciar uma situação na planta em que há favorecimento da multiplicação desses patógenos, né? Então, aumenta a suscetibilidade à doença. Então, por favor, então, é o recado dado aí, né? Tão importante quanto o fungicida é o momento da aplicação. Então, nós temos os protetores, nós temos os curativos, os herbicidas, os fungicidas, recomendados para as principais doenças, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar mais um slide da doutora Valasso, que vai mostrar exatamente isso aqui, a importância do momento da aplicação, né? Ela chamou a atenção para um ponto, que é a mistura de produtos. Quando você mistura dois produtos e que tem o mesmo ingrediente ativo, às vezes você está aplicando a dose dobrada daquele produto, tá? Então, tomar muito cuidado quanto a isso, né? Ela mostrou o tebuconazole, alguns produtos comerciais que têm o tebuconazole nas duas formulações, e quando você aplica isso, você está aplicando dobrado. Isso vai lá para resíduos, aumenta o resíduo no grão. Vocês vão ver que o professor Natan, ele também chamou atenção para esses resíduos. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, tomar bastante cuidado quanto a isso, né? E o momento da aplicação, principalmente na Bruzone aqui, aplicar quando a fisiologia da planta, quando a fenologia da planta estiver em R2, certo? E 10 dias depois, para fazer um manejo correto da Bruzone aí, né? Então, seria isso aqui. Então, olha, eu mostrei a fase que ela ocorre, né, que as doenças ocorrem. Então, na fase vegetativa, entre 20 e 40 dias após o plantio, é a fase crítica, onde a doença se instala, e depois na fase reprodutiva, que é a partir do R2, né, logo após a emissão do caixa, até o enchimento de grãos. Perceberam, pessoal, que aqui também linkou com a aula de fisiologia do Dr. Kleber, que foi lá no módulo 5, salve engano. Tá? Então, houve uma construção do conhecimento desde então, para a gente chegar numa recomendação precisa para isso. Aqui já são os ajustes finos do manejo. E vai fechar lá com a qualidade de grãos, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, para o manejo, ainda no módulo 7, tivemos uma aula aí sobre o manejo de pragas na cultura do arroz terras altas. O José Alexandre Barrigossi, ele falou muito bem sobre as principais pragas, onde ocorrem, qual o momento da cultura que ocorre, né? O que o produtor deve se atentar para fazer o monitoramento dessas pragas. Como é uma cultura que não há um grande conhecimento, então isso é primordial aqui nesse curso de capacitação. Houve uma pergunta no chat a respeito de, existe alguma estratégia de controle para o piche-bolo no arroz de terras altas? E qual o nível de controle dessa praga? Bom, eu tiraria no arroz de terras altas. Há alguma estratégia de controle para o piche-bolo? Sim, principalmente tratamento de sementes. Então, não conheço uma outra alternativa, a não ser tratamento de sementes. Entra todo o manejo do sistema, rotação de culturas, enfim, alguma cultura que não seja hospedeira tão boa para o bicho-bolo, tá? E qual o nível de controle? Existem algumas recomendações de nível de controle. Você tem que fazer mini trincheiras, peneirar o solo, fazer a contagem dessa praga, mas principalmente é observar o histórico da área. Tem histórico da área, já entra com tratamento de sementes, preventivo, tá? Então, a recomendação básica seria essa. Passamos, né? Então, aqui, esse slide, ele sintetiza a aula do Dr. José Alexandre, tá? Aqui mostra em qual fase vão aparecer, né? E que vão causar problema na minha lavoura de arroz. Os cupins aqui até uns 40 dias. Lagarta elasmo, principalmente no início do desenvolvimento, né? Cigarrinha das pastagens, verificar o entorno onde o arroz está sendo cultivado, ele enfatizou muito bem isso.
As lagartas vão causar bastante problemas, né? Principalmente na fase vegetativa. Percevejo do como, principalmente na fase vegetativa. Ácaro, algumas condições climáticas que são mais propícias, tá? E o alerta máximo aqui, que causa o prejuízo mais direto, principalmente qualidade. Vocês vão ver que eu vou falar muito de qualidade hoje, né? Que são aqui os percevejos do grão, né? Que são os oébolos. São duas espécies, né? Então, percevejo oébolos. A partir do momento em que tem panícula, eu tenho que começar a me preocupar com oébolos, tá bom? E esse outro slide mostra claramente qual praga, onde que eu devo mostrar, né? Então, as panículas, lagartas, panículas, percevejos do grão, né? Nas folhas, lagartas, ácaros e cigarrinhas, broca do colo e percevejos do colmo, e nas raízes os cupins risófagos, né? Mais o bicho bolo, tá? Então, só para direcionar. Ainda no módulo 7, essa aula ela foi solicitada por alguns participantes, né, por alguns integrantes da cadeia produtiva do arroz Terras Altas, que há uma grande dúvida ainda no uso de reguladores de crescimento na cultura do arroz Terras Altas. Tá? Então, nós convidamos o professor Orivaldo Arf, lá da Unesp, de Ilha Solteira, professor muito bom, altamente capacitado para fazer esse tipo de explanação. Então, ele mostrou alguns resultados e como utilizar esses hormônios, né, esses reguladores na cultura do arroz. Então, ele trabalha diretamente com a cultura do arroz, trabalha com outras culturas, mas também com a cultura do arroz. E a finalidade de utilizar esses reguladores, podemos reduzir a altura das plantas, né? Principalmente plantas que têm mais suscetibilidade ao acamamento. Então, se você reduz o porte, você reduz o acamamento, né, das plantas, facilidade na operação de colheita e manutenção e aumento da produtividade, certo? Então, ele fez alguns testes antes disso, né? Antes disso, ele linkou muito bem também com a fisiologia. Notem que a fisiologia da planta, nós devemos conhecer a planta do arroz para a maioria dos manejos que a gente está querendo realizar, né? Então, quase todas as aulas a gente mostra a fisiologia da planta, porque isso é de interesse. Aplicação de herbicidas, de fungicidas, né, inseticidas, aparecimento de pragas, enfim, nós devemos conhecer a fisiologia da planta. E na parte do uso de reguladores de crescimento, não é diferente, porque aí eu tenho que ir lá na minúcia de onde eu tenho que aplicar, em qual fase que eu tenho que aplicar, e tem que ser naquela fase. Se eu não aplicar naquela fase específica, 10 dias para menos, 10 dias para mais, eu posso incorrer em aplicações erradas, né, equivocadas, e reduzir a produtividade de grãos, tá? E talvez até a qualidade dos grãos também. Então, todos os trabalhos que foram realizados, então, conhecer a diferenciação da panícula, né, aqui, é extremamente necessário e preciso, tem que ser preciso. Então, ele já conhece a fase reprodutiva de cada cultivar que ele trabalhou, né? Ele conhece, se emergiu hoje, ele tem o número exatos de dias em que vai surgir a diferenciação floral, contou folha, né? Então, mais uma vez, tem que conhecer a planta. Então, às vezes, por exemplo, lá deu 40 dias, né, onde ele utilizou. Mas se eu for mais para o norte ou mais para o sul, talvez há uma diferença aí, né, entre esses dias de diferenciação, tá? O início da fase reprodutiva. Tá? E
Dos trabalhos que ele fez, a utilização do modus, né, que é o produto comercial registrado, ele é utilizado no trigo já, né, não tem recomendação para o arroz, que é o etil Trinechapac. Ele testou nas cultivares Primavera, a Ana 5015, BRS Esmeralda, e alguns trabalhos com tratamento de sementes também. Vejam, pessoal, vejam aqui que a dose ela foi diferente de acordo com a cultivar. Então, tomem muito cuidado se forem utilizar, né? Então, a sugestão é fazer um teste antes, né? Talvez não fazer em toda a área, né? Então, fazer um teste antes para cultivar e depois extrapolar isso para o próximo ano. Eu não recomendaria, por exemplo, utilizar logo 150 gramas por hectare de cara numa cultivar a 502, por exemplo, ou a 501. Eu não recomendaria isso, porque pode incorrer em altas perdas de produtividade, viu? Então, tomem bastante cuidado. Se for fazer algum trabalho, faça em pequenas áreas, faça os testes e depois extrapola para áreas maiores, tá bom? Porque vejam, desde 50 até 150 gramas de hectare. A Ana, com 50 gramas, a partir de 50 gramas por hectare, já começou a perder produtividade, enquanto a Primavera tolerou ir até 150 gramas por hectare. Fez um tratamento de sementes, 0,3 gramas por hectare, então teve uma redução do crescimento sem perder a produtividade, ou então 125 gramas aqui. Então, vejam só, mesmo na primavera, ainda houve uma diferença de 25 gramas por hectare de um ano para o outro. Tá? Então, vamos utilizar essa ferramenta, se for utilizar com bastante parcimônia. Um outro regulador que ele utilizou foi o Tiaziron, em doses até 3 gramas por hectare, ele obteve respostas. Mas aí não é para redução do crescimento de planta, não. Aí é para aumento de produtividade mesmo. Né? Então, ele até contou a história lá, que um ex-aluno dele utilizava na cultura da uva, e eles começaram a testar na cultura do arroz e perceberam que há um aumento de produtividade. Né? Por enquanto, só trabalhos publicados, né? Não há uma recomendação técnica ainda para isso, né? Mas é algo que já está no nosso radar aqui da Embrapa, e nós vamos começar a trabalhar isso junto com as empresas, né, detentoras aí do ingrediente ativo, quem sabe possa virar uma recomendação para os próximos anos vindouros aí, viu? Então, fica só como uma dica aí para vocês. E no módulo 8, fechamos, né, todo o manejo, né? Então, pronto. Fomos lá desde a importância da cultura do arroz dentro do sistema, fizemos toda a condução da lavoura, chegou a hora de colher, né? Não vamos jogar tudo fora, porque agora é o momento de nós termos um material bom, né? Nós temos bom de qualidade e qualquer erro daqui para frente eu vou perder no bolso, né? Então, se eu perder na colheita, eu vou perder no bolso. Se eu perder na qualidade, eu vou perder no bolso. Se eu não colher da maneira correta, eu vou perder no bolso. Se eu não secar da maneira correta, eu vou perder no bolso. Então, esse módulo 8, nós focamos principalmente na qualidade do grão, depois que ele já está no ponto de colheita, até chegar à gôndola lá do supermercado, né? É o nosso prato. Bom, Zé Geraldo, né, aqui também da Embrapa Arroz e Feijão, ele fez uma explanação muito boa sobre os processos de colheita, como colher de maneira satisfatória, sem haver grandes perdas, tá? Quais são os tipos de colhedora que são mais apropriadas para colher a cultura do arroz, o tipo do cilindro, como regular esses cilindros para que essa perda seja menor. Ele falou muito sobre a umidade ideal, né, para a colheita, de 18% a 23%. Geralmente, o pessoal começa ali com 23%, porque é uma colheita demorada, vocês veem aqui que é por volta de 3 km por hora, que a máquina anda, então é uma colheita relativamente demorada. E para
Quando finalizar a colheita, ela está ali com 18%, vamos colocar 16%, mais ou menos. Então, por que colher nessa faixa? A perda da qualidade. Se eu colher numa umidade muito alta, às vezes não tem grão formado ainda, aí terei grãos gessados, grãos verdes que vão misturar, os grãos não soltam da panícula, enfim. Então, não colher com umidade muito excessiva. E a mesma coisa a baixa umidade. Então eu vou deixar secar e eu vou gastar menos para secar o produto lá na unidade beneficiadora. Bom, o colega Roque já avisou, né? Já estou dando spoiler do próximo resumo, que se eu colher com muito baixa umidade, há o risco de quebrar o grão durante a colheita, tá? Então, tomem bastante cuidado quanto a isso também. E perdas na colheita, tem vários tipos, degrana, alta velocidade, né? Máquina mal regulada. Então, isso acaba sendo um problema para a gente, tá? Então, esse era o recado que o Zé Geraldo quis passar para vocês, tá? Eu acho que são os pontos básicos aí, né? Principalmente umidade ideal e boa regulagem e máquinas apropriadas para a colheita. E no módulo 8, ainda, na aula 2, falou sobre o manejo da secagem e armazenagem de grãos de arroz. O professor Roque, ele deu uma senhora aula aí, né, sobre a escolha de um ventilador, verificar vazão, né, ele falou muito sobre, o pessoal olha muito mais o motor do que o próprio ventilador, né, e a razão desse ventilador, em razão da sua massa de grãos, que você tem no seu, na sua unidade de secagem, tá? A escolha dos equipamentos, por que escolher aqueles equipamentos? Ele deu uma aula prática, eu não vou repetir a aula prática que ele deu aqui, mas está lá na aula dele todos os cálculos, como que é feito o cálculo, né? Quantos quilos por metro cúbico para você fazer a conta desses, o dimensionamento dos seus equipamentos. Então, foi muito, muito boa essa aula do professor Roque, tá? Falou sobre os processos, cuidados do processo de secagem e os tipos de secagem, principalmente aí se for para grão ou se for para semente, tem que ter essa diferenciação também. E, por fim, né, a qualidade de grãos. Chegamos lá na qualidade perfeita do grão, onde nós chamamos aqui duas pessoas, eu acho que são as melhores do ramo aqui do território brasileiro, né, que é o professor Natan, da UFPEL. Natan e equipe, né, vamos colocar Natan e equipe. E a Priscila Bacinello, aqui da Embrapa Arroz e Feijão, que trabalha fortemente nessa parte de qualidade de grãos, né. O professor Natan, ele falou sobre a dose de N, redução do centro branco. Então, trabalhar com adubação equilibrada aí, para você ter essa redução do centro branco. Né? Como que é realizado o monitoramento de pragas dentro do armazenamento, né? E o que isso interfere? Quais são os defeitos, né, advindos do armazenamento aí mal realizado, ou uma secagem mal feita, né? Então, ele falou muito bem sobre isso. Os resíduos dos produtos, mostrou qual tabela, onde que pode. E a qualidade, e focou sobre a qualidade industrial do arroz. Peguei esses 2 slides dele, só para resumir, né? Então, o que é uma qualidade? É o rendimento tinteiro superior. Desde a primeira aula, eu estou falando para vocês. Pessoal, a gente tem que ter percentagem de grãos inteiros por hectare. Vamos correr atrás dessa meta. Aqui ele está falando superior a 62. Nós temos materiais a 502, BRS a 502, por exemplo. A gente consegue mais que isso, 65%, 68% de grãos inteiros, em condições perfeitas. Então, isso é muito bom, né? Baixo teor de grãos gessados e grãos de centro branco, né? Grau de brancura, ausência de contaminantes, teor
de defeitos dentro dos limites de tipificação, alto grau de soltabilidade. Isso aqui nós temos todas essas vantagens aí com arroz Terras Altas. E qualidade industrial, né? Que ele limpou muito bem com todo o nosso curso. Época de semeadura, nós falamos aqui. Densidade de semeadura, nós falamos aqui. Dose de nitrogênio, nós falamos. Irrigação, uma senhora aula aí da professora Amanda. Manejo fitossanitário, acabei de falar aqui com vocês. Estresses abióticos em fase crítica, né? A professora Amanda também falou sobre isso, né? E época, umidade de grãos de colheita, o Zé Geraldo finalizou com essa aula lá. No início desse módulo 8, ele falou muito bem dessa época, umidade de colheita. Tá? Então, vejam que o nosso curso está aqui. E a doutora Priscila Bacinello, ela fechou muito bem, mostrando a qualidade culinária e nutricional. Aqui só vai faltar o nosso prato feito de arroz, porque ela mostrou tantas qualidades do arroz que até às vezes a gente acha que já está por dentro de tudo, mas não. Tem muita coisa a aprender ainda, né? Então, ela mostrou os tipos de arroz, quais são os principais usos culinários que nós podemos direcionar para cada tipo de arroz, né? Quais são as recomendações aí para a escolha? Quais são análise física e química do arroz, amilose, se tem teor de amido menor ou maior, o que isso interfere em cozimento, digestibilidade, então essa qualidade nutricional, digestibilidade, o arroz integral, o arroz branco polido, o arroz parbolizado. Foi uma senhora aula aí mostrando os aspectos nutricionais da cultura do arroz e principalmente a culinária. Pessoal, eu acho que fechamos com chave de ouro com esses dois módulos. Tá? Então, como considerações finais, o que eu queria deixar o recado? O arroz, ele tem que inserir em sistemas, né? Há a possibilidade dele assumir um papel muito bom dentro dos sistemas agrícolas produtivos aí, tá? O manejo, estamos trabalhando, estamos fechando hoje com essa aula, tá? O manejo da cultura do arroz Terras Altas, então, passamos fase por fase, as informações que nós tínhamos, nós passamos para vocês durante essas 25, 26 aulas, tá? O manejo tem que ser de tal forma, muito bem feito, para que nós chegamos num produto de qualidade. O arroz, ele é remunerado, o produtor é remunerado por um arroz de qualidade. Então, esse é o nosso objetivo, é chegar nesse arroz de qualidade, tá? Então, esse era o recado. Fechamento do curso. Semana que vem, nós teremos uma live, aí vai ser uma live mesmo, né? Nós vamos convidar vocês todos para participar dessa live. Nós teremos atribuições lá ao vivo, né? Para todos debaterem, mandarem um recado, né? Então, nós vamos conversar muito bem aí no fechamento do curso na semana que vem, né? E, por enquanto, eu agradeço demais a paciência de vocês. Eu sei que não é fácil comparecer toda quarta-feira, às 7h da noite, nos últimos 6 meses, então, é apertado. Eu sei que é apertado, principalmente nessa época aí de safra, o quanto isso é apertado, né? E flexibilizamos um pouco para passar esse link para que as aulas sejam assistidas em outros momentos, né? Então, isso eu acho que é interessante, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Semana que vem estarei lá ao vivo e podemos trocar mais informações. Grande abraço a todos.